E aí a questão do estudo? Porque, não sei se todo mundo sabe, acho que não, com o que você trabalhava, como que você chegou nessa coisa? E assim, como que você conciliou o estudo para se tornar aquele profissional no meio desses compromissos todos na igreja, dessas experiências todas com Deus? Porque, cara, eu imagino que é uma confusão assim tamanha. Porque você tava querendo viver algo mais, tava apaixonado, tava querendo mais. Só que ao mesmo tempo você tinha a sua vida ali, né? As minhas seguranças, né? Sim, posso dizer isso. Isso. Eu sempre... Eu me lembro que quando a minha irmã começou a fazer faculdade, o pai disse assim, eu não consigo pagar para os dois. Certo. Né? E eu conheci um amigo, na verdade eu era mais amigo da irmã dele, né? Do Cláudio, assim. E o Cláudio já era enfermeiro. Tá. Né? E eu tinha um sonho, né, de infância de ser bombeiro, de trabalhar no resgate. Uhum. Eu era louco para isso. Eu lembro que eu comecei a trabalhar como office boy ali na rua Otávio Tarquini de Souza, ali perto do aeroporto. E eu via o pessoal da Cruz Vermelha passando, os uniformes, tal, pá. Eu, mano, eu quero saber que negócio é esse aí. Uhum. Né? E fui atrás, né? E nisso que eu fui atrás, eu falei assim, mãe, eu queria fazer um curso de enfermagem, porque eu queria entrar no resgate. Aí a mãe falou assim, vê quanto que é. Se a mãe conseguir pagar, vai ser um prazer poder pagar para você. E eu me lembro que na época era R$153. O que é R$153 hoje, né? Uhum. É a compra da feira, né? Nossa, olha lá. E era um dinheiro até razoável naquela época, né? Sim. E mais a condução e o lanche, né? Aí eu lembro que ela falou assim, ó, então sai do seu serviço, né? E vai se dedicar aos teus estudos. Porque faculdade não tem como pagar agora para você. E aí eu entrei na Cruz Vermelha, né? Mas ali na Cruz Vermelha eu já tava com aquela expectativa da toca, até os irmãos, até quando você faz enfermagem, porque daí você vai poder tratar dos irmãos, tal. E eu entendi meio que isso, Romero, vai dar certo, vai dar, né? Uhum. Então assim, mas ao mesmo tempo, puxa, eu queria trabalhar no resgate. E a minha irmã, ela trabalhava numa empresa que eles faziam serviço para os bombeiros, né? Até ela ficou de me arranjar, tal, conversar com o Bambambam lá dos bombeiros, para saber como é que a gente podia fazer. Eu sei que tinha que prestar concurso, aquela coisa toda, mas... E nisso, meu irmão, eu me lembro que o pai disse assim, terminou o curso de enfermagem, e eu ia começar o quê? Eu ia começar um curso de resgate voluntário que tinha no Jabaquara. Que depois que acabasse, a gente passava um tempo na Imigrantes, na Anchieta, né, na rodovia. Tá, entendi. Né? Se acontecesse alguma coisa, a gente ia ter esse treinamento lá, tal. Mas eu lembro que o meu pai falou assim, não, tem que trabalhar. Tem que trabalhar, Fabiano. Você tem 19 anos. Já tinha tido a oportunidade de sair do emprego para estudar. Para estudar. Não, você tem que trabalhar. E o pai, mas eu tenho 19 anos, eu tenho que trabalhar. Claro que você tem que trabalhar com 19 anos. Olha, indignado. Né? E eu assim, eu me lembro que falei assim, eu não quero trabalhar, eu quero fazer um resgate voluntário, né? E aquela coisa, quando você não quer uma coisa, parece que vem mais rápido, né? Aí eu me lembro que eu fui fazer, a minha irmã a gente conhecia uma vizinha nossa, que era psicóloga, e que conhecia umas pessoas que trabalhavam hoje é DASA, né? Mas na época não, era só Delboni e Auriemo, era um laboratório. E me levaram meu currículo lá. Mas eu sem experiência nenhuma em enfermagem, não vão me chamar, né? Não é que me chamaram? Aí me chamaram para fazer entrevista, né? E de fato, como eu não tinha experiência, eu passei na mão, a gente chama de gestora lá, né? Eu passei na mão acho que de umas 3 gestoras fazendo entrevista. Sim. Até que a última gestora que eu caí para fazer a entrevista, ela chegou assim e falou assim, mas você tem experiência? Aí eu falei assim para ela, bem, olha a minha resposta para ela, eu não vou voltar nunca mais aqui, né? Ela falou assim, mas você tem experiência? Eu falei, se ninguém me der, eu nunca vou ter. Nossa, na entrevista, né? Me contratou. Meu Deus. Aí eu voltei para casa e falei assim, mano, eu fui contratado, né? Aí nessa, cara, entrei mesmo nesse laboratório, fiquei lá 7 anos, né? Conciliando a minha vida profissional com a vida da igreja, com as coisas e tal. Né? Depois eu tive uma oportunidade, que foi uma providência de Deus também, de sair do Delboni e entrar no auxílio libanês. Aí fiquei lá mais 6 anos, o Delboni foi uma escola para mim. Né? Eu sempre trabalhei registrado, né? Foi nessas 2 empresas só. Né? O outro, como office boy, não era registrado, era um bico que eu fazia. Mas esse mesmo foram meus 2 únicos empregos. Fiz 7 anos em um e 6 no outro. Mas no momento que você estava ali estudando,
em nenhum momento balançou essa questão do chamado para a comunidade para um caminho de sucesso profissional? Claro. Ainda mais quando eu entrei no Sírio. Aham. Porque lá Então. o que não falta é oportunidade. Sim. Né? Pelo menos na minha época, não sei como é que tá agora, né? Mas todos os meus amigos da época lá que se formaram depois como enfermeiros, né? Estão todos trabalhando, estão todos bem. Sim. Né? Então, assim, naquela época eu poderia ter... É tanto que em 2009, por exemplo, eu entrei no Sírio em 2008. Em 2009 nasce a comunidade, né? Por mais que a gente já tinha caminhado. Mas na minha cabeça, por exemplo, não, isso aqui é só comunidade de aliança. Certo. Trabalhar... Já tava no processo desde 2005. 2005, né? né? Mas na minha 2009 nasce, então. Nasce. Tá. 2009, na sala da casa de um casal, Erasmo e Cristina, nasce a comunidade. Deus é muito claro conosco ali naquele momento. Tá. Mas na minha cabeça, não. É comunidade de aliança, eu vou tocar minha vida, eu vou trabalhar, e aquilo que der pra fazer no final de semana, a gente faz, né? As obrigações semanais também que a gente tinha e tal. Entendi. E muito bem, obrigado. É isso E como Deus foi claro ali com aquele casal? Foi na casa deles. Certo. Como se deu pra você Porque dizer? assim, quando, por exemplo, claro. a gente voltou de Bento Gonçalves. Certo, então tava naquele negócio, né? Mano, é isso que Deus quer de nós. Uhum. É isso que Deus quer de nós. Né? Nós já vivíamos, mas não éramos. Não tínhamos assumido ainda, né? Certo. Tinha medo do que até o bispo ia pensar na época. Meu E Deus do quantas céu. pessoas eram? Em 7. 7. 7 pessoas. Nossa, engraçado. Né? Mesma coisa a gente aqui. Nós éramos em 7. E aí a gente meio que voltou desse Bento Gonçalves aí, decididos de fato tomar a decisão. Não, é comunidade e vamos seguir em frente. Tá. E começou, né? Sim. Mas até então na minha cabeça é isso, é a comunidade de aliança. Certo. Esquece esse negócio de vida, isso aí não é pra nós não. E como que Deus foi claro ali, no momento, com o casal? Foi na casa deles, nós estávamos em oração, Certo. já com esse propósito. Senhor, é isso? Rezando em cima disso. Em cima disso. Tá. E aquela... Bem, a gente sabe, né, quando é do Espírito, Sim. né? Todo mundo confirmando, é isso mesmo, é isso mesmo, é isso mesmo. E aí Deus disse pra gente no momento, eu quero comunidade. Certo. E naquele momento a gente tomou posse, né? E ali já a comunidade Immanuel ali no primeiro momento? Não? Não tinha nome, não tinha nada. Tinha nada. Não tinha nada. Certo. Né? Nós ficamos 2 anos sem nome. Nossa senhora, e como vocês se apresentavam? A comunidade de informação. Nós éramos uma comunidade de informação. Nossa, que É interessante. tanto que a gente não tinha nome. E a gente tinha até medo de dizer que éramos comunidade. Demorou bastante tempo pra gente falar que era comunidade. Eu tinha medo, essa é a palavra. O que causava esse medo? A igreja, né? Sei lá, o que o bispo vai dizer, o que vai acontecer, não é, pode, não pode. Né? Eu tinha medo, assim, nesse sentido, né? E muito respeito também, porque, caramba, é algo muito sério, né? E aí a igreja não é a igreja que precisa da gente, né? É a gente que precisa da igreja, né? Padre Pio. Padre Pio, tá em comunhão com a igreja, né? Em unidade com o pároco. Eu tinha medo de tudo isso, Sim. né? Porque a gente não sabe o que ele ia pensar, né? Mas graças a Deus, na época já era o padre, eu acho que era o padre Messias que estava na nossa paróquia, eu acho. Né? Acolheu a gente e tudo. O padre Augusto deu aquele impulso, né? E mesmo assim, no começo, ele acompanhou bem a gente de perto também. Tá. Eu ia conversar muito com ele, algumas coisas, né? Sou grato, muito grato a Deus pela vida desse homem. Mas, assim, eu tinha medo. Pronto, resume tudo isso, medo. Sim. O cabra aqui tinha medo. E o medo, ele trava, né? Trava. Não O tem medo como. trava. O medo trava e trava bonito. Não só a sua vida, né? Não só a sua Os vida. projetos de Deus também. Até que a gente decidiu, né, enfim, quando decidimos, nós ficamos 2 anos muito quietos também, né, só esses padres muito próximos da gente que sabia. Ah, tá. E depois que surge o nome Immanuel, porque até então a gente tinha Kênesis na cabeça, até a gente descobriu que tinha em Osasco. A gente não conhecia nada, né? E aí a gente, então não é esse nome, não. Deus vai nos dar um nome, porque Certo. o Espírito Santo é criativo, ele vai nos dar um nome. Não, então agora ficou mais claro a questão de vocês... Eriquinha, se quiser ajeitar um belisco, quer dar um belisco? Não, eu tô tranquilo. Ó. Quero ver você ficar tranquilo agora.
Ah, gente, por isso que é bom. É. Eu não sei como que eu faço pra não... Tá tudo bem. É. Por aqui. Deixa eu ligar. Tem um coisinha também? Você tá aí com... Tô tudo certo aqui, não se preocupa não. Aí, ó. Quaresma acabou, né? Ai, Vamos de salaminho. bendito Vamos de... seja Deus, né? Ele vive. Ele vive nós também agora. Né? Vamos colher os frutos agora, né, da quaresma. Amém. Agora ficou mais claro pra mim a questão de vocês não terem nome, porque não era uma coisa que vocês saíam gritando pros quatro cantos. Não morria de medo. Chegou a comunidade aqui pra pregar pra vocês, pra não sei o quê. Pra... As pessoas desconfiavam. Certo. Por quê? Sempre junto. Sempre junto, aquela coisa toda, né? Não tinha status naquela época, né? Mas tinha Orkut, né? Então, assim, a gente, né, sempre junto, tal. Mas nós não tínhamos coragem de assumir, né? Sim. Tanto que depois, quando Deus nos deu nome, que eu me lembro que Deus fala muito conosco nas vigílias. Certo. E na época eu estudava teologia na PUC Tá. de Santana. E eu estudava com os meninos da Aliança de Misericórdia, que era da filosofia nessa época. Eu, conhecendo os meninos, eles tinham assumido a igreja Nossa Senhora da Boa Morte, lá, perto da Sé, né? Uhum. Que é adoração perpétua. Eles tinham um retiro. E a gente estava doido atrás de uma igreja para rezar de madrugada. Certo. E aí o útil e agradável. Nossa, Eu lembro que que hoje é beleza. padre, né? O padre chegou pra gente e falou assim, acho que foi até o padre, hoje é padre Pierre, não sei se foi o Pierre. Fabiano, vocês podem assumir, né, a adoração na Boa Morte tal dia? Falei, fechou. É isso que a gente precisa. E era na quaresma também. E eu me lembro que a gente tinha um Propício. propósito, algo palpável, né? Uma obra de misericórdia. E a gente fez pastoral de rua e depois fomos para a igreja. Assumimos a noite lá, a madrugada inteira. Nesse propósito. Deus vai nos dar um nome. Entendi. E reza a madrugada toda e Deus nada e reza. Vocês reza. assumiram a condução da vigília ou vocês assumiram o dia? Não, esse dia a gente vai ficar indo na adoração. Não, porque assim, lá é a adoração em silêncio. Né? Tá. Silêncio. Entendi. Só que aí eles deixaram a gente, né? Como eu falei que a gente tava precisando rezar, tudo. Eles deixaram a gente poder conduzir para nós mesmos lá, né? Aí chegou uma hora que nada. E Deus nada. E nada. E palavra, e nomes. E eu dizia, não, não é esse nome não. Né? E não dava certo. Até que quando foi assim, já quase 5 da manhã, eu falei, ó, é o seguinte, Deus vai falar agora. Aí a gente saiu pra um cantinho lá, menino, e começamos a rezar. E eu me lembro que saiu Isaías 62, que vai dizer que Deus não vai nos deixar desamparado, vou te dar um novo nome, parará. E a gente já entendia esse nome, Immanuel. Já tínhamos ouvido. Immanuel? Sério? Sério, já tínhamos Nossa, ouvido. cara. Até mesmo na faculdade, né? Em hebraico, pra dentro, Deus dentro, aquela coisa toda. Mas, nossa, Immanuel, tipo, nada a ver na minha cabeça, né? Naquela época. Nossa, Todo mundo vai falar errado. nossa, Immanuel, que isso? E depois que Deus deu essa palavra, Deus deu Isaías 61, né? Aquela passagem que o próprio Jesus, quando chega no templo, aquela profecia, né? Libertar os cativos, parará, dar visão aos cegos, tal. E naquele momento a gente parou assim, mas quem é esse que faz tudo isso? É o Immanuel. E aí foi muito claro para nós esse momento, né? E eu me lembro que para nós foi a paz reinou nos nossos corações. Quando Deus fala, né? Olha Aquela isso. paz, a sintonia, né? E pronto, saímos de lá com esse nome Immanuel. Isso há muito tempo atrás, estou falando aí de mais de 10 anos. Sim, isso depois de caminhar 2 anos sem Isso, nome sem e nome. um pouco mais recolhidos. Isso mesmo. E aí, irmão, a gente, até hoje, são aí 13 anos de comunidade. Hoje, nós estamos também descobrindo essa identidade, porque o nome diz aquilo que você é, Sim. né? Então, hoje a gente entende por que Immanuel está atrelado ao próprio carisma, aquilo que nós somos chamados a fazer, a corresponder. Então, assim, cara, a obra de Deus, ela, às vezes a gente não entende, né, o que acontece, mas Deus é quem realiza a obra de fato.
Nossa, é libertador você falar isso. Às vezes eu fico refletindo em casa, porque aqui na Missão Aclamai-vos, na Missão Aclamai-vos nós buscamos viver a verdade do louvor através dos lábios de Maria. E eu fico pensando, nossa, mas a gente deveria ser mais mariano, então. Eu acho a gente tão pouco mariano. E aí eu fico, meu Deus do céu. Com você falando isso, realmente existe um tempo pra se fazer essa descoberta e, sobretudo, pra viver, né? Que é o que mais pega, né? Eu fui descobrir o carisma da comunidade, eu fui começar a entender aquilo que Deus pedia pra gente 11 anos depois. Então, meu Deus do céu. Sabe? Por quê? Olha Porque Deus vai se revelando aos poucos, né? Sim. Eu acho que se vir tudo de uma vez a gente não aguenta. Não aguenta. Né? Então, Não assim, aguenta. hoje, pra mim, é muito mais claro o carisma, é muito mais fácil aquilo que Deus... É muito mais claro aquilo que Deus está nos direcionando, porque antigamente nós tínhamos tanta coisa. E eu entendi que quem muito abraça, pouco aperta. Né? Então a gente tinha apostolado no hospital, a gente tinha apostolado na rua, a gente tinha apostolado... A gente mais cansava do que era comunidade. Entendeu? Porque o que faz comunidade não é aquilo que a gente faz, né? É o que a gente é. Sim. Né? O que é próprio de nós, né? Existe um tripé próprio, que é a vida fraterna, a vida de oração e o apostolado, como a consequência dessas duas vidas, né? Então, assim, eu me lembro Se que... o pé do apostolado for maior, o tripé não... a gente não vai, né? Então, assim, a gente começou a entender isso. Eu comecei a entender isso, né? Então hoje eu entendo o que nos faz comunidade não é os apostolados que a gente faz, mas é o desejo de sermos irmãos. Sim. Né? É a pindaíba todo dia ali, ó, né? É o desejo pela vida fraterna, é o amor pelo irmão. Cara, isso é desafiador, não é fácil. Eu errei muito, cara. E eu reconheço isso. Com membros que saíram, com coisas que eu deveria ter feito diferente, sabe? Sim. Que eu deveria ter... Mas hoje eu penso, caramba, né? Já foi... Né? Eu só tenho que rezar mesmo, admitir o meu erro, né? Também as pessoas erraram também, né? Não é só uma culpa minha, assim, mas claro que eu tenho uma parcela, né? Às vezes até grande, né? Mas pela falta de maturidade, por aquilo que a gente vai aprendendo, né? Enfim, nossa, o quanto que Deus tem me formado nesses últimos tempos, né? Esses 13 anos de comunidade, o quanto que Deus tem me formado. E, irmão, muita coisa aconteceu que poderia ter acabado com a comunidade. Mas é aí que é a prova que é né? de Deus, né? Assim como a igreja, né? Tá aí há 2000 anos. Pois é, né? Então, assim, às vezes a gente não entende, sabe? Ou às vezes quem sai também não entende, às vezes não... é muito confuso, assim. Mas, ao mesmo tempo, eu hoje, mais maduro, tal, eu faço uma reflexão de que, claro, eu errei, eu poderia ter feito diferente, mas, pra mim, é formação também. Porque se acontecer de novo, eu já vou saber como tratar com isso, entendeu? Total. Então, assim, e aquele menino lá que aprendeu tudo aquilo lá atrás, tudo aquilo também hoje serve na minha vivência comunitária, né, como irmãos. Porque hoje, depois de não sei quantos anos, 13 anos também, a gente está aprendendo a ser comunidade. Sim. Né? Ainda mais hoje, que nem quando eu tinha na cabeça que era só aliança. Pobre de mim, né? Né? Hoje a gente é vida só. Né? Então, assim, é de fato esse abandono nas mãos de Deus, esse abandono, né? Quando eu tive que sair do hospital também, quando Deus disse pra mim que Ele queria a minha vida. É nesse ponto que eu queria chegar. Você chegou lá no Sírio, que é algo que muita gente almeja, né, nessa área, né? Você chegou a crescer lá? Quanto tempo você ficou lá? Eu fiquei 6 anos. 6 anos. 6 anos. Quase 6 anos. Certo. E isso daí... Nossa, agora você falando 6 anos, você disse que entrou e a comunidade nasceu meio que junto. Né? E 6 anos você ainda permaneceu lá. Foi quase 6 anos. Foi de 2008, 8, 9, 10, 11, 12... 5 anos, 2008 e 2013. Foi no comecinho de 2013. O JMJ você resolveu? Então, foi assim. Na verdade, quando eu fui pra JMJ de Madrid... né, você foi pra de Madrid. Fui pra de Madrid. Tá. Eu já meio que ali... Opa! Tem alguma coisa aí, cara. E o Padre Charles também, o Padre Charles aqui da Diocese, ele me ajudou muito também nesse processo assim, de abandono, né, da minha vida.
E eu voltei meio balançado demais, né? Aí no outro ano, eu fui para Roma. Só que antes eu fui para Israel. Uhum. E em Israel, em 2012, né? Quando eu fui para Israel... Não, peraí. Não, minto. Foi 2011 em Madrid. 2012 eu fui pro encontro das comunidades em Roma, que teve em Assis. Você foi pra lá? Né? Fui pra Assis. Que coisa Em maravilhosa. 2013, que eu fui em maio, né? Para Israel e depois para Roma. Uhum. Que aí foi bem depois da eleição do Papa Francisco. Sim. E eu me lembro que eu estava muito mexido, sabe? Eu conhecia pessoas que diziam, Fabiano, a comunidade precisa andar e você tem que dar um passo. A comunidade tem que caminhar e você não está conseguindo mais, o seu emprego... Só para me entender uma coisa também, que não ficou muito claro. Naqueles 2 anos ali, primeiros, do escondimento, do nem ter nome, nem ter identidade, só entender que era comunidade. O que vocês tinham como rotina, como regra de vida, como... A gente já tinha algumas coisas próprias de batizado, né? Rezar Certo. o terço, a gente tinha a Lécio Divina, a gente tinha estudo bíblico na época, Tá. a gente tinha oração comunitária todo sábado, domingo de tarde, a gente tinha apostolado, né? Lá no Jardim das Embuias. Era o que a gente tinha, Tá. né? Uhum. Já tinha uma coisa mais formada, assim, né? Já tinha reunião de conselho, já tinha algumas coisas de formação, já estava começando ali a surgir algo, assim, nesse sentido, né? Mas muito tímido ali, muito secreto também, né? Porque a gente tinha um pouco de receio ainda de propagar os 4 ventos, quem nós éramos, Tá. né?